Muito bem, então nós estamos dando sequência a essa nossa quarta mensagem no livro do profeta Jonas. E o tema que nós escolhemos para esse livro é Jonas, a missão de um Deus misericordioso. Na primeira mensagem, a mensagem mais introdutória, nós vimos que Deus está em missão. Deus tem uma missão no mundo e Ele ilustra isso através dessa história desse profeta. Deus, Ele quer alcançar a cidade de Nínive, e hoje nós vamos ver como que essa cidade é alcançada. Mas nós vemos que Deus tem esse interesse e Ele chama Jonas para isso. Ele chama Jonas para fazer parte da sua missão. Ele convoca o profeta e o que o profeta faz? Isso, o profeta foge. O profeta foge da missão que Deus tinha para ele ali em Nínive. E ao fugir, Deus não deixa isso para lá. Deus não vai chamar outros. Deus insiste. E então nós refletimos na segunda mensagem a graça que persegue. Essa graça que tem a missão de alcançar não somente o perdido, mas também de alcançar aquele que precisa, aquele que está levando a mensagem. Melhor, né? Isso, muito bom. Então Jonas, ele é perseguido por essa graça no mar. Deus envia uma tempestade, até o ponto dos marinheiros ficarem com medo, desesperados e acharem que iam perder suas vidas. Eles jogam então Jonas, Jonas convence eles a jogarem ele no mar. Quando Jonas é lançado no barco, jogado no mar, finalmente a tempestade se acalma e aqueles marinheiros são salvos e reconhecem o Deus de Jonas. Dentro do mar, afundando no abismo, o linguajar de Jonas. Jonas então descreve e relata as sensações que ele tem naquele momento. E dentro da barriga do peixe, o texto bíblico vai narrar um dos milagres mais espetaculares da Bíblia. Um grande peixe então engole Jonas no profundo do mar. E dentro da barriga do peixe, Jonas faz uma oração que é uma oração muito parecida com os Salmos. Nós refletimos isso na semana passada. E na oração de Jonas, nós vimos a angústia que Jonas passou ao estar dentro desse abismo, o terror que passou sobre a vida de Jonas, ao mesmo tempo que a sua confiança, a sua esperança na graça. Enquanto Jonas descia, depois Deus fez ele emergir, Deus fez ele subir. E como isso foi, como a graça de Deus, a misericórdia de Deus foi abundante na vida desse profeta. Finalmente arrependido, o peixe cuspiu Jonas, lançou ele fora. Cuspiu não, o peixe vomitou Jonas, lançou ele fora. E aí o texto vai continuar, onde nós refletiremos o tema de hoje, que é graça que salva, mais do que juízo, misericórdia. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, continuando agora o capítulo 3 de Jonas. Vamos ler. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de panos de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais,
e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Finalmente, depois de todos aqueles episódios intempéries que Jonas passa ao fugir de Deus, finalmente o profeta decide obedecer. E ele chega até Nínive com essa missão que Deus tinha dado lá no começo para ele. A mesma missão de ir para essa cidade e pregar contra ela, pregar a sua destruição. Quando Jonas chega lá, algumas coisas a gente precisa observar. Primeiro, a cidade era muito grande, o texto destaca isso, e demorava-se 3 dias para percorrê-la. Só que o texto destaca também que Jonas percorreu ela durante 1 dia. E aí a gente não sabe se Jonas apressou o passo e fez 3 dias em 1, ou se Jonas percorreu 1 dia e aquela notícia se espalhou ao ponto que não fosse mais necessário ele andar os outros 3 dias, porque a mensagem já se espalhou. E o texto também deixa muito claro que todos os ninivitas creram em Deus. A gente vai detalhar cada ponto e tentar extrair lições para nós. Meu objetivo é que ao ler essa história, claro que há uma narrativa bíblica, um parênteses importante para nós. Uma narrativa bíblica, ela não é normativa. O que é isso, pastor? Não é um texto normativo. O que é isso? O que isso quer dizer? Ele não é um texto que impõe algo que você deve fazer, mas ele é um texto que ilustra algo que nós podemos fazer. Então, uma normativa bíblica, por exemplo, são as cartas do Novo Testamento, ou partes do Evangelho, quando Jesus está assim, dando ordens: olha, você tem que fazer isso. Daqui a pouco a gente vai ler um trecho da carta de Paulo que fala sobre a ceia do Senhor. Isso é um texto normativo. Paulo está dando uma ordem direta para a igreja. Quando nós olhamos para textos, principalmente do Antigo Testamento, que são narrativas, e é o caso de Jonas, apesar de Jonas ser um profeta menor, mas o texto dele é uma narrativa. Nós olhamos para esse texto, extraímos lições, observamos como uma ilustração, não como normativo. Bem, tranquilo? Então, meu objetivo é que nós olhamos para essa história, possamos tirar lições, aplicar lições para nós, para a nossa realidade, para como nós podemos viver. E eu quero dividir ela em quatro pontos, muito simples. Nós vamos olhar primeiro como que a salvação se revela na vida do profeta, na vida de Jonas. Como que a salvação se revela na mensagem que Jonas prega. Como que essa salvação se revela no avivamento que aconteceu nessa cidade. E como que essa salvação se revela na misericórdia que Deus estendeu para essa cidade. Vamos lá, primeiro ponto. Isso. Me ajuda aqui. A salvação de Deus se revela no profeta. Restauração e fidelidade. Deus restaura os seus servos para o propósito, oferecendo nova oportunidade após a falha. Fidelidade divina imutável. A graça de Deus se baseia em sua fidelidade imutável, não na perfeição humana. Então, nesse primeiro ponto, nós vamos observar como que Deus restaura a vida desse homem, apesar da sua falha, e como que Deus faz isso. Por que Deus faz isso? Porque Deus é imutável. Deus faz isso por conta da sua pessoa e não da pessoa de Jonas. O que nós devemos observar nesse ponto? Me ajuda. Isso, obrigado, Felipe. Vai lá, coloca uma cadeirinha ali. A gente acho que vai ter que trocar a pilha aqui do negócio. Tudo bem. Faz 1 ano, tá? Isso, obrigado. Se você quiser colocar uma cadeira aí, fica à vontade. Vamos ter uma participação especial hoje aqui. Como que a salvação se revela no profeta? A salvação se revela no profeta dando a ele uma nova chance. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Deus não cancela a missão por causa da falha do profeta.
Essa repetição da chamada revela uma verdade profunda sobre a natureza de Deus. Ele é fiel, mesmo quando somos infiéis. A missão continua, não porque Jonas mudou sozinho. A missão continua porque Deus é imutável em seu propósito de salvação. Tim Keller vai nos lembrar que o Deus da Bíblia é um Deus de segundas chances, porque a sua missão não depende do desempenho humano, mas da sua própria graça. Irmãos, que coisa maravilhosa! Deus dá uma nova chance para Jonas. Jonas se arrepende, Jonas muda lá no ventre do peixe, ele então enxerga o seu pecado, ele abre mão da sua vida, ele muda, ele ora, e Deus o aceita, Deus estende misericórdia, Deus salva ele, tira ele de lá, mas não para deixar ele acomodado, não para deixar ele tranquilo, mas Deus dá uma nova chance, e o nosso Deus é um Deus de segunda chance. E que bom saber disso, porque ao longo da nossa caminhada, muitas vezes nós nos parecemos com Jonas, muitas vezes desobedecemos a voz de Deus, mas nós oramos e esperamos no caráter bondoso de Deus, o caráter misericordioso de Deus, que concede nova chance. Um dos grandes erros que nós podemos cometer é quando nós erramos ou quando nós falhamos com Deus, é deixar com que o sentimento de culpa nos invada e nos trave. Que bom que Jonas finalmente obedeceu. Pode passar, filho. Um profeta marcado pelo arrependimento. Irmãos, aqui é pensamento meu. Deixa eu tentar aqui não cometer uma heresia, mas eu gosto de pensar isso. Eu imagino Jonas, depois de ficar 3 dias no ventre do peixe, dentro da barriga do peixe, o Jonas, ele deve ter saído com alguma marca. Ele deve ter saído mais pálido, mais amarelo, alguma coisa deve ter mudado na figura da pessoa de Jonas. Depois de estar ali dentro da barriga do peixe, tendo contato ali com os sucos gástricos do animal, ter sido vomitado pelo peixe, junto com toda aquela alimentação que o peixe comia. Alguma coisa mudou na cara do Jonas. Isso é uma imaginação minha. Mas o fato é, se houve algo físico ou não, esse profeta foi marcado por esse episódio. Esse profeta foi marcado por esse momento. Ele teve ele carrega agora essa experiência, e ele é uma evidência da graça de Deus. Ele vem trazer uma mensagem de confronto, uma mensagem de juízo, mas ele é a expressão viva de que Deus também perdoa, de que Deus também é misericordioso. A sua mensagem ganha autoridade pela própria história da redenção dele. Antes de pregar aos outros, o Jonas viveu o arrependimento. Acho que ganha alguma marca. Eu não consigo não lembrar do apóstolo Paulo falando: eu carrego em mim as marcas do Evangelho, carrego no meu corpo as marcas do Evangelho. Jonas de alguma maneira carregava isso. O Iago Martins vai dizer: antes de Jonas ser um mensageiro para Nínive, ele se torna um monumento vivo da graça de Deus. Ele é a expressão viva de um Deus que dá segunda chance. Nós não sabemos se a história de Jonas chegou em Nínive antes de Jonas. Mas se chegou, é de se imaginar que o povo ficava de alguma maneira impactado. Aquele homem lá foi o cara que viveu 3 dias na barriga do peixe. Aquele homem lá foi o cara que foi lançado na tempestade para o fundo do mar, e o mar se acalmou quando ele caiu no mar. Era um homem que vivia que fugia de Deus, mas ainda assim Deus não o matou. Jonas não prega apenas com palavras, mas com a sua própria história. A sua transformação pessoal se torna fundamento da credibilidade da mensagem. Quando o profeta fala do que experimentou, sua voz ganha peso espiritual. Então ele está falando, ele vai falar de algo, o seu momento, a sua experiência, o seu testemunho conta. E aí eu preciso refletir com você de que na nossa mensagem, naquilo que Deus nos envia a falar com outros, não que seja peça fundamental o nosso testemunho, mas o nosso testemunho conta também. A maneira como Deus nos ganhou, a maneira como esse Evangelho nos alcançou, também expressa
ainda que não seja com palavras, mas que seja no modo como nós levamos a vida, também expresse de alguma maneira a graça de Deus. E é assim que acontecia com esse profeta. Um profeta que finalmente obedece. E o texto diz: Jonas se levantou e foi a Nínive. O arrependimento verdadeiro sempre resulta em obediência prática. Não basta apenas sentir remorso ou ter boas intenções. A transformação genuína se manifesta em ações concretas. Se de fato há arrependimento, tem que ter mudança. A graça não é barata. Ela nos chama a seguir. O bom Rafa vai falar isso. A graça que salva também envia. Jonas, restaurado pela misericórdia, agora se torna instrumento da mesma graça para outros. Então Jonas, alcançado por esse amor de Deus, restaurado por esse amor de Deus, sai do fundo do abismo, e agora ele vai em missão para anunciar esse amor para outras pessoas, da mesma forma que Deus faz para nós. Quando Deus nos alcançou do pecado, da lama em que nós estávamos, nós somos resgatados e também devemos levar essa mensagem para outros. Segunda parte, salvação de Deus se revela na mensagem. Então primeiro nós vimos a vida do profeta, marcado, talvez fisicamente ou não, mas certamente marcado espiritualmente por esse episódio, por esses 3 dias que ele passou ali na barriga do peixe. Mas então agora nós vamos olhar para essa mensagem. Qual é a mensagem que Jonas prega para Nínive? A mensagem de Deus é simples, direta e eficaz. Ela não busca agradar, mas confronta e desafia, sempre revelando a verdade e oferecendo um caminho de vida. Pode passar. Essa palavra é uma palavra que confronta o pecado. Jonas percorreu a cidade e ele dizia: ainda em 40 dias Nínive será destruída. A verdade de Deus é inquestionável e imutável. O sistema do pecado está estabelecido, a cultura do mal, e a palavra de Deus então vem com um confronto para quebrar a ilusão. Jonas percorre a cidade anunciando a palavra do Senhor com clareza absoluta. Não há rodeios, não há amenização. Ele declara o que Deus mandou, sem filtros humanos. E eu fico imaginando, Jonas não teria estar ali, a gente vai ver isso mais para frente. Mas ele caminhando, encontrando as pessoas. 40 dias e Nínive será destruído. Está com raiva, ele não gosta de Nínive. Então você imagina o profeta andando 40 dias, o Nínive será destruído. E vai andando, e vai chegando as pessoas. 40 dias e Nínive será destruído. Não tem uma hermenêutica, uma oratória bonita, uma fala, um preparo, uma introdução para poder chamar a atenção de todo mundo, para poder, olha, vou aqui agora. Não, Jonas vem direto e olha, é o seguinte: 40 dias a gente será destruído, e vaza e vai andando. E eu tenho para mim que ele percorre a cidade inteira em um dia só, e vai caminhando e correndo e pregando sem parar, confrontando a cidade, declarando aquilo que Deus tinha falado para ele. A missão da igreja começa quando a verdade de Deus confronta a cultura. Querendo ou não, nós estamos num mundo perverso, mau, e o mundo que está caminhando a passos largos para a destruição eterna. E a nossa mensagem, de certa forma, continua a mesma. Ainda 40 dias, e aí 40 aqui, uma metáfora, e ainda um pouco tempo. Se você não mudar, se você não transformar, se você não entender a graça, a verdade do Evangelho, haverá destruição. Graça que não confronta o pecado não é graça bíblica, é tolerância disfarçada de amor. A gente às vezes tem essa: não vou falar essa verdade aqui, não vou ofender o fulaninho. Se eu falar isso aqui pro meu amigo, meu vizinho, pro meu tio, pro meu pai, pro meu filho, pro meu vizinho, eu vou estar afastando ele. Tudo bem, mas ele vai estar continuando caminhando, e 40 dias vai chegar e ele será destruído. Jonas anuncia a pregação da verdade, porque a graça de Deus, ela precisa confrontar o pecado. Pode passar. É uma mensagem que anuncia juízo.
O juízo anunciado é a expressão do amor santo de Deus. Contrário ao que muitos pensam, a ira de Deus não é incompatível com o seu amor. Ela é parte integrante da justiça divina. Deus não pode ignorar o mal, pois seria trair a sua própria natureza. O Tim Keller vai dizer: se Deus não se irasse contra o mal, Ele não seria verdadeiramente amoroso. Que pai que vai olhar para o filho está com uma faca na mão, a ponto de se cortar, e aí, não, mas eu amo tanto meu filho, então não vou deixar ele com a faca na mão. Se bem que hoje tem uns pais aí, meio complicado, né? Às vezes ele vai deixando, a criança faz o que quer, e isso é pro mal dela. Isso é mal. A graça verdadeira, o amor é aquele amor firme que vai falar: não, você não vai sair daqui, não, você não vai fazer isso. Quando a gente é criança, sempre tem aquela fala de mãe: ah, mas todo mundo está falando. Você não é todo mundo. Fala famosa de mãe: você não é todo mundo, mas todo mundo está indo na festa, você não vai. Por quê? Porque você não é todo mundo. Confronta, educa, segura, você vai ficar aqui, e é para o seu bem, um dia você vai entender. Esse é o verdadeiro amor. Um amor que confronta, que diz não quando precisa ser dito não, e que revela a verdade quando precisa ser revelada a verdade. E nós, como mensageiros, e aqui eu quero falar sobretudo para você, que somos mensageiros dessa verdade, assim como Jonas, nós precisamos entender que precisamos expressar esse amor de Deus, precisamos expressar essa graça de Deus, mas vai ter momentos, muitos momentos, que a gente vai precisar confrontar-se, e isso é amor. A gente vai precisar dizer os nãos, e isso é amor. Deus adverte porque deseja salvar. O anúncio do juízo não é vingança, mas convite urgente ao arrependimento. Uma mensagem que concede tempo. Eu acho muito interessante, porque Deus, ele desde o começo, a mensagem sempre foi: ainda em 40 dias Nínive será destruída. A mensagem sempre foi essa, desde o ponto antes de Jonas surgir até Jonas chegar lá. Essa é a vontade de Deus. Por que Deus queria tanto que Jonas fosse e anunciasse isso para Nínive, se era a intenção de Deus destruir a cidade? Nós percebemos então que, na verdade, Deus o anúncio dessa confrontação negativa, essa fala dura, era para mover a cidade ao arrependimento. Era essa a intenção de Deus. Olha, Deus poderia falar: a cidade vai ser destruída, e agora? Acabou. Mas Ele concede tempo, 40 dias. 40 dias revelam a paciência divina. Deus não age imediatamente com severidade, mas concede tempo para reflexão, arrependimento, mudança genuína. Essa janela de oportunidades demonstra que o coração de Deus é mais inclinado para a misericórdia do que para o juízo. O juízo de Deus é sempre precedido por um convite ao arrependimento. John Stott fala isso. O aviso é graça antecipada. Cada dia que passa é um convite adicional ao retorno, uma oportunidade renovada para encontrar a misericórdia de Deus. Porém, contudo, entretanto, não se engane. De Deus não se pode zombar. Não dá para falar: olha, tá bom, Deus é misericórdia, paciente, então eu vou deixar minha vida aqui em stand-by, minha vida cristã, e vou viver aquilo que eu quero e tudo mais, e boa. E aí lá na frente eu me arrependo. Lá na frente, quando eu estiver velhinho, ou então você fala: não, eu sou crente, mas eu sei que eu tenho que levar a missão, eu sei que eu tenho que viver o evangelho, mas lá na frente eu vou fazer isso. Não se brinca com Deus. Ainda em 40 dias Nínive será destruída, e nós vamos perceber que imediatamente, ao ouvirem essa palavra, eles não esperavam no 30º ao dia 39. Imediatamente eles já mudaram de postura, já se arrependeram, e é assim que Deus espera de nós. Terceira parte da nossa mensagem: a salvação de Deus se revela no avivamento. A resposta de Nínive revela um avivamento profundo e coletivo, resultando em uma transformação genuína que transcendeu a mera emoção. Deus, ao ver a sinceridade no coração do povo e a sua mudança de comportamento, fiel à sua natureza misericordiosa, afastou um juízo anunciado. Irmãos, nós estamos diante aqui de provavelmente um dos maiores avivamentos da história
a cidade inteira se converteu. Numa pregação simples, fácil, de um profeta relutante, um profeta que não queria estar lá. Tem tanta gente aí anunciando para a gente, eu só abrir um parênteses, que vem aqui que é noite do avivamento, como se a pessoa pudesse produzir um avivamento, se ela fosse dona do avivamento. Isso parte de Deus. Jonas nem queria estar lá. Foi próprio, nós percebemos totalmente do início ao fim. Deus, já falei isso, Deus é o personagem central dessa história, é Ele que move os corações, é Ele que faz tudo. O avivamento aconteceu aqui não por causa certamente não aconteceu por causa de Jonas. Jonas teve um papel importante dele, mas não aconteceu por causa dele, aconteceu por causa da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da fidelidade de Deus em mover o coração do povo ao seu resultado. O avivamento que gera fé e arrependimentos genuínos. O texto de Jonas nos revela o primeiro sinal de um avivamento autêntico. Fé genuína precede a transformação. Os habitantes de Nínive não apenas ouviram a mensagem, mas creram nela com todo o coração. O Jonathan Edwards vai dizer: o verdadeiro avivamento começa quando o coração é profundamente afetado pela verdade. As pessoas ouviram aquela simples frase: ainda em 40 dias Nínive será destruída, e aquilo caiu como uma bomba nos seus corações. E todos eles foram movidos pela graça de Deus ao arrependimento genuíno. Isso é um verdadeiro arrependimento. Isso é um verdadeiro avivamento. As pessoas confundem muito avivamento com euforia, com grito, com dança, com música, isso é um verdadeiro arrependimento. O resultado é esse: é arrependimento profundo, genuíno, verdadeiro, que vem com fé. Os ninivitas creram em Deus. A resposta dos ninivitas foi um arrependimento unânime. Do maior ao menor, todos se humilharam diante do Senhor. Não houve exceções, não houve resistência organizada, não houve grupos que se recusaram a participar. Todo o povo, do mais jovem até os mais velhos, se espalhou como fogo aquilo, e houve uma transformação coletiva, genuína, que vem de Deus. Quando Deus age, não há intenção humana, não há quem segure. Aquilo é natural, vem da parte de Deus. É Deus que move esse arrependimento. Irmãos, se parar para pensar, quando você estuda a história bíblica, se estudar esse povo, mesmo fora da Bíblia, se estudar o povo assírio, você vai perceber que esse é um povo extremamente orgulhoso. Quando nós olhamos para algumas histórias da Bíblia, pouco tempo depois aí, tem um rei famoso assírio chamado Senaqueribe, talvez uns 100 anos mais ou menos depois disso. Senaqueribe, ele tenta invadir Jerusalém com um orgulho, e ele zomba dos filhos de Israel ao sitiar a cidade. E eles falam: você acha que o seu Deus vai te livrar das minhas mãos? Assim como os deuses das outras nações não puderam livrar eles das minhas mãos, vocês também vão cair numa empáfia, num orgulho tremendo. Era um povo extremamente orgulhoso, esse povo assírio. Mas ao ouvirem a voz de Deus falada através do profeta que nem queria estar lá, todos eles se humilharam, todos eles se arrependeram com panos de saco. Esse arrependimento do povo, que começou no povo, alcançou a liderança. O rei se levantou do seu trono, tirou o seu manto, cobriu-se de pano de saco e sentou sobre cinzas. Um dos aspectos mais impressionantes desse avivamento em Nínive foi que até mesmo o rei se humilhou. A liderança política, que poderia ter resistido, ignorado a mensagem, foi a primeira a responder com humildade genuína. Percebe que é tanto a graça de Deus, não é Jonas, a figura de Jonas em si, mas é tanta graça de Deus que o rei se arrepende e o rei toma a sua posição de se humilhar quando as notícias chegam para ele. Não é Jonas que vai pregar até ele. Eu lembro que quando eu estudava esse texto quando era criança, eu pensava que Jonas estava pregava para o rei e ia embora. Mas você lê o texto com calma, diz que as notícias chegam até o rei, que o povo, há um movimento do povo
de arrependimento, todo mundo usando pano de saco, aquele negócio, de repente chega isso para o rei. O rei podia, no orgulho dele, falar: quem que é o Jonas, profeta da onde? De Israel, um povinho desse tamanho. Na Síria já se acendendo como um grande império mundial. Israel daquele tamanhozinho, quem que é Jonas? Daqui a pouco eu vou invadir essa terra aí. Não quero nada com Jonas, eu sou o rei de Nínive. Pelo contrário, a notícia chega para ele. Ele fala: o quê? O povo está se arrependendo, pano de saco. Fala: vamos fazer o seguinte, eu também vou vestir pano de saco. E vou fazer um decreto que todo mundo, inclusive animais, também vão ter que se humilhar, vão ter que se arrepender. Tamanho é a graça de Deus que tocou no coração desse homem. Às vezes, nós nos portamos como reis. Você já viu aquela frase: fulano tem o rei na barriga? Já deve ter visto. Fulano tem o rei na barriga. E às vezes a gente se porta como rei. E às vezes as notícias chegam até nós e a gente no nosso império, no nosso trono real, no rei de nós mesmos, né? A gente se acha no direito de falar: não, aqui sou eu o rei. Nós podemos aprender com esse rei de Nínive. Quando ele recebe essa notícia da graça de Deus, esse confronto, ele toma essa atitude de se arrepender, de se humilhar, de se colocar diante de Deus. Mesmo os reis e líderes mais poderosos precisam se curvar diante do trono de Cristo. Nenhuma autoridade humana está acima do Senhor dos Senhores. O rei de Nínive se humilha diante de Deus, mas haverá um dia, a Bíblia vai falar que todo joelho se dobrará, todos os reis, príncipes de todos os povos se humilharão diante do Cristo nosso Senhor. Um avivamento que produz obras visíveis. Convertam-se do seu mau caminho, abandonando as suas ações violentas. É o decreto do rei. O arrependimento verdadeiro não é apenas uma emoção ou um sentimento passageiro. Ele se manifesta em obras visíveis de transformação. Os ninivitas não apenas lamentaram os seus pecados, eles os abandonaram. Há uma mudança interna, um coração genuinamente transformado pela verdade de Deus. Um abandono completo dos antigos padrões de pecado. E uma mudança visível se torna evidente para todos ao redor. É assim que foi transformado esse povo. É assim que o avivamento age. Não dá para falar: eu estou vivendo um avivamento e cometendo os mesmos pecados. O Brasil, tem tanta gente que fala isso. Eu ouço isso com muito tempo. O Brasil está vivendo um avivamento, porque o número de evangélicos está crescendo. E a violência acaba crescendo tanto quanto. A corrupção está crescendo tanto quanto. Isso não é avivamento. O avivamento, ele vem que transforma verdades, ele transforma a vida, ele gera arrependimento, ele gera transformação. O arrependimento genuíno tem que gerar mudança. Martinho Lutero disse: o arrependimento não é apenas chorar pelo pecado, mas abandoná-lo. Tem que ter mudança, tem que ter transformação. E essas foram as marcas reais, visíveis desse povo de Nínive. Um avivamento marcado por contrição e esperança. Versículo 9 diz: quem sabe Deus se voltará e mudará de ideia e se arrependerá do furor da sua ira, de modo que não pereçamos. Os ninivitas demonstraram uma contrição genuína, combinada com esperança. Eles não presumiram da misericórdia de Deus, mas se lançaram nela com humildade. Esperança, não presunção. Eles esperavam misericórdia, mas não a reivindicavam como direito. Reconheciam que dependiam completamente da vontade de Deus. Irmãos, percebe quanto é genuíno esse avivamento por parte desse povo, quando eles falam: olha, quem sabe a gente é digno realmente dessa destruição. Eles creram naquilo. A mensagem era muito direta: 40 dias, Nínive será destruída. O texto diz que eles creram nisso. Então eles acreditavam realmente que 40 dias Nínive será destruída. Então eles resolveram tomar uma atitude, se arrependeram. E aí a expressão desse arrependimento: quem sabe Deus possa não fazer isso.
Deus possa mudar, foi essa contrição, essa esperança. Às vezes a gente se coloca, por conta dessas teologias complicadas que está pipocando no nosso país, a gente se coloca numa posição de autoridade sobre Deus, né? Querendo reivindicar, exercer o meu direito diante de Deus. E assim, sempre que eu ouço essa expressão, restituição, Deus tem que restituir o que é meu, eu sempre lembro, o que é seu é isso aqui, ó, é destruição. A posição de alguém que realmente é abandonado. Quem sabe, se Deus for bom, Deus quiser, quem sabe Deus vai fazer, mas depende dele. O povo foi transformado. Quarta e última parte: a salvação se revela na misericórdia de Deus. O centro do capítulo não é a resposta humana, por impressionante que seja. O verdadeiro foco é o coração misericordioso de Deus. A salvação sempre se origina na natureza de Deus e não nas obras dos homens. Deus vê o arrependimento e a mudança do caminho. O texto de Jonas 3 diz que quando Deus viu a obra deles, Deus não foi pego de surpresa. Importante destacar, Ele não mudou de ideia porque ficou impressionado com as obras dos ninivitas, mas o texto nos diz que Deus viu, Ele reconheceu a genuinidade do arrependimento. Deus não se impressiona com as aparências, mas Ele conhece a transformação interior. Mudança real de caminho, não apenas palavras ou rituais vazios, leva a resposta misericordiosa. O coração compassivo responde à humildade verdadeira. O Tozer vai dizer: Deus olha o coração antes de avaliar as palavras. Já era a intenção de Deus, nós vamos perceber isso. Já era a intenção de Deus salvar esse povo. Já era do caráter de Deus salvar esse povo. E Deus responde com misericórdia. Primeiro Deus viu, depois Deus responde com misericórdia. Se arrependeu do mal que tinha dito que eles fariam e não fez. A resposta de Deus ao arrependimento de Nínive revela a profundidade da sua misericórdia escandalosa. Ele que havia anunciado o juízo, agora demonstra que prefere salvar a destruir. O que aconteceu em Nínive não foi mudança de Deus, apesar do texto colocar que Deus se arrependeu. Deus não muda, Deus é imutável. Não foi mudança em Deus, mas revelação de seu caráter. Ele é bondoso, compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Joel 2,13 vai dizer isso. O juízo anunciado serve para provocar arrependimento, mas a misericórdia é sempre a resposta quando há genuína mudança de coração. Nós servimos a esse Deus bom, compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia. Tim Keller diz: a misericórdia de Deus é escandalosa apenas para quem não entende a profundidade da própria necessidade. Quando nós percebemos a maneira como Deus graciosamente alcança aqueles homens violentos, não esqueçamos disso. Nínive não era uma cidadezinha pacata do interior da Síria. Nínive era a capital do maior do império, de um dos impérios mais brutais que já existiu. Uma cidade extremamente violenta. E tanto a violência é tão forte que o rei, quando dá um decreto, ele fala: olha, vamos abandonar nossas obras, não pratique o mal e a violência. É muito presente na cidade. Uma cidade extremamente violenta, cruel, cheia de pecados. Mas Deus estendeu sua graça para esses homens maus, assim como Deus estende a sua graça para nós, porque nós também somos maus. Quando nós entendemos a nossa posição, nós não queremos colocar no lugar de Deus, falar: por que Deus está salvando aquele infeliz? Da mesma forma que Deus está salvando você. O pecado seu, o pecado dele, o seu, está na mesma balança diante de Deus. Deus concede uma nova vida para a cidade. Nínive foi poupada, a cidade que estava destinada à destruição foi restaurada pela misericórdia de Deus. E essa não é apenas uma história de juízo evitado, mas de vida concedida. Então, primeiro nós temos a missão de Deus. Deus envia seu chamado, seu escolhido, seu profeta, para provocar arrependimento.
Depois nós temos o arrependimento genuíno, o povo responde com fé, mudança visível. Depois temos a misericórdia de Deus revelada, Deus mostra a sua natureza compassiva, e aí temos a vida restaurada, a cidade recebe uma nova oportunidade. White vai dizer: a missão de Deus sempre visa a vida, nunca a aniquilação. Esse é o nosso Deus compassivo, misericordioso. Alguns pontos para nós aplicarmos para nós. Primeiro, a pregação do Evangelho começa com um testemunho transformado. Lembra que nós falamos de Jonas? Ele trazia no seu corpo as marcas do arrependimento, na sua alma, com certeza. O que Deus já mudou na sua vida? O que você carrega? Quais são as marcas que você tem desse Evangelho? O que ainda precisa ser transformado? O amor verdadeiro também confronta. Ore e pense se há pessoas perto de você caminhando para a destruição e que precisam ser confrontadas em amor. Não se esqueça dessa verdade. Às vezes tem pessoas que estão ao nosso redor, pertinho, pessoas entes queridas, nossas queridíssimas, que a gente precisa chegar e meter o pé, como diziam, ou alguém, 40 dias e você vai ser destruído. Às vezes você tem que ser palavra dura. Peça discernimento para Deus. Fala: Senhor, eu preciso trazer a verdade do Evangelho. Tem hora que você precisa ser misericordioso, bondoso, acolher. Mas tem hora que você precisa... 40 dias, acorda aí. A destruição está aí, é evidente. Não dá tempo para ficar perdendo. A gente não sabe o futuro. 40 dias aqui para nós pode ser 40 minutos. Pode passar. O avivamento não pode ser fabricado, controlado, previsto, mas pode e deve ser buscado em oração. Então, meu desafio para nós é: ore buscando avivamento, primeiro para a sua vida. Ore mesmo, fala: Deus, meu coração esteja sempre avivado diante do Senhor para viver as verdades do teu Evangelho. Ore buscando isso para a sua família. Não abra mão da sua família. Se tem algum parente seu que precisa ainda da graça do Senhor, ore: Senhor, alcança fulano, Beltrano, meu pai, minha mãe, meu tio, meu primo. Ore alcançando ele, alcançando a graça, a verdade. Ore pela igreja: Senhor, aviva a tua igreja. Ore pela nossa cidade. Deus pode fazer isso, depende dele, mas nós podemos orar. As histórias dos grandes avivamentos que já aconteceram ao longo da história da igreja, sempre houveram homens e mulheres que oravam por isso antes. Para quem já foi salvo, lembre-se: um dia você estava perdido, um dia você foi alvo da misericórdia de Deus. Então, seja instrumento de Deus para alcançar outros. Um dia você era como um Nínive, violento, arrogante, mentiroso, enfim, N pecados. Mas Deus brilhou sua luz sobre você. Deus brilhou sua graça para você. Deus te alcançou lá no seu mundinho de pecado. E às vezes Ele usou uma pessoa para isso. Ele usou alguém que orou por você. Certamente Ele usou alguém que pregou para você. Ele usou alguém que falou de Jesus abertamente para você. Se coloque nas mãos dele para que você seja essa pessoa para outro. Deus, assim como o Senhor usou fulano lá para falar de Jesus para mim, me usa para falar de Jesus para o meu amigo. E se você ainda não está aqui, mas se você ainda não foi salvo, 40 dias e você será destruído. Não dá tempo para perder. Não dá tempo para brincar. É tempo de você se arrepender e alcançar essa misericórdia. Deus anuncia esse juízo, essa palavra dura, mas sempre com o objetivo de estender misericórdia, de estender graça. E ainda dá tempo. Você tem 40 dias. Ainda dá tempo. Dá tempo de você se ajoelhar, dá tempo de você buscar, dá tempo de você mudar. Se você está numa vida de perdição, uma vida de pecado, uma vida que contra a lei de Deus, contra as verdades de Deus, ainda há tempo para você. Eu não sei quanto tempo. Não sei se é 40 dias, se é 40 meses, se é 40 anos, se é 40 minutos. Mas há tempo para você se arrepender, para você mudar,
para você ser transformado. Graça que salva, mais do que juízo, misericórdia. Deus anuncia juízo para provocar arrependimento, mas revela misericórdia, porque a sua missão é salvar. Mais do que juízo, misericórdia, mais do que destruição, vida. Este é o coração do Evangelho. Um Deus que se alegra em demonstrar misericórdia. Um Deus que, em seu amor perfeito, Ele envia ao mundo o seu Filho para morrer. Porque Deus teve misericórdia de nós. Porque Deus se compadeceu de nós. Ele se fez um de nós. Morreu na cruz em nosso lugar para nos salvar. Feche seus olhos. Coloque seu coração diante de Deus. Muito bem. Então nós estamos